Seguindo o estudo do livro, faz parte do meu show, A Trajetória de um Artista em Busca de Si Mesmo. Estamos avançando para o capítulo número 5. E o título desse capítulo, Velho Guerreiro. Após a conversa com Drummond, fiquei ainda por algum tempo em Copacabana aspirando o ar puro que vinha do mar. A conversa produzira em mim reflexões, eu quase não me reconhecia. Eu, o roqueiro, outrora rebelde, exagerado e controvertido cantor, agora após morrer apanhava-me a meditar sobre minhas atitudes. Considerava cada uma delas seriamente, o que era uma coisa nova para mim. Mas em meio às reflexões vinham as lembranças de minha vida, os excessos cometidos quando encarnado, as drogas, o sexo descompromissado, os shows, as badalações noturnas, o escracho total. Na verdade, agora posso reconhecer meu sentimento de culpa, que meu sentimento de culpa estava aflorado. Saí dali a vagar sem rumo certo, cabisbaixo, e quando dei por mim já estava nas proximidades da Rocinha, a grande favela carioca. Espírito tem dessas coisas, sai por aí sem enfrentar o trânsito nem pagar pedágio. O pensamento é o que nos dirige, é a nossa força propulsora. E de pensamentos a raciocínios, vi-me novamente numa situação aflitiva, mergulhado em minhas recordações. Fechei-me em meu passado, que me refletia no meu presente estágio como espírito. De repente, a paisagem exterior tornou-se sombria, como se obedecesse a meu panorama íntimo ou fosse extensão dele. Ouvi um bando de marginais descendo o morro a gargalhadas. Minhas percepções ainda se encontravam alteradas, pois a visão que eu tinha deles era algo distorcida. O som de suas gargalhadas e seus comentários chegava a mim de forma mais intensa, precisa e penetrante que o habitual. Era desconcertante e um tanto perturbador. Notei que vultos passavam por mim pegajosos, nojentos, como eu os descreveria antes da morte. Uma voz dentro de mim parecia me alertar. Lembrei-me imediatamente de minha avó. Acho que foi a minha salvação. Um calafrio percorreu meu espírito e ouvi com intensa nitidez o pensamento de alguém conhecido se intrometer em meio aos meus próprios raciocínios. Você ainda não está preparado para sair por conta própria. Retorne, volte para o mar. Mentalizei o Leblon e no instante seguinte me vi arrastado para aquele recanto que agora eu podia observar com novos olhos. Como espírito, logicamente. Reconheci intimamente que o fato de morrer havia produzido um impacto profundo dentro de mim. Eu era outro, apesar de não poder apagar o passado. Mais do que isso, não havia como esquecer a vida anterior que eu abandonara. Deixei que o ar invadisse meus pulmões. Foi aí, nesse instante, que me dei conta de que eu ainda tinha pulmões. Aliás, eu estava completo. A morte não destruíra nada. Pulmões, coração, cérebro, braços e pernas. E as partes íntimas também. Tudo estava ali, intacto, vivo. Dei um grito daqueles ao verificar que eu era um espírito nada esvoaçante, nem fantasmagórico. Gritei a plenos pulmões, afinal, eu os tinha.
não era uma alma penada. E as partes íntimas, será que funcionavam? Como seria isso aqui, agora que eu havia morrido? Pare por aí, rapaz. Escutei uma voz conhecida. Detive imediatamente o meu pensamento e virei-me. Será que espírito tem costas, frente, atrás? Sei lá. Mas eu tinha tudinho no lugar certo, nos mínimos detalhes, e então me virei mesmo. E vi alguém que me encheu de alegria, além daquela que sentia por me descobrir completo. Você por aqui? Sim, e como não? Indagou o espírito com a sua aparência farta e, como sempre, brilhante, reluzente. Abelardo Chacrinha, respondeu ele, abraçando-me esfuziante. Sim, o velho guerreiro. Exclamei espalhafatoso. Mas você não morre nunca? Só depois me dei conta do que disse, por força do hábito, ainda as palavras. Como empregamos a palavra sem refletir sobre seu significado? Abraçamos eu e o velho guerreiro, demos gostosas gargalhadas. Rapaz, você aprontou o mesmo do outro lado, hein? Comentou o velho Abelardo. Pois é. Balbuciei meio sem jeito. Veja que agora sou espírito também. Aos poucos vamos nos reunindo do lado de cada vida, formando nossa turma de artistas. Artistas desencarnados. Você continua o mesmo guerreiro, então? E por que não? Só que agora o show tem outros objetivos. Como show? Então você continua do lado de cá como espírito, patrocinando shows para almas penadas? Não. Não é assim como diz. Mas, por que não vem comigo? Vem ver por si mesmo, como a gente faz por aqui? Talvez o que vai presenciar sirva para que possa te auxiliar nas futuras decisões. Ah, você também sabe da proposta que me fizeram pelo jeito, né? Claro que sei. Eu e muitos outros espíritos, todos ligados à arte, literatura e coisas semelhantes. Nós acompanhamos o seu drama com o HIV e aguardávamos seu retorno à lucidez espiritual. E essa coisa de lucidez espiritual me soa como caretice de religiosos. Não no nosso caso. Todos trazemos da Terra muitas coisas mal resolvidas dentro de nós. A lucidez a qual me refiro é o estado de consciência do espírito. Aqui, trabalhamos todos para que o planeta Terra se renove, cientes de que precisamos unir nossos talentos para melhorar a vida do mundo. Veja o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Nem precisamos falar do planeta todo. Só na cidade maravilhosa temos trabalho para mais de 50 anos. Imagine se toda a gente talentosa que morre para o mundo, ao vir para a nossa dimensão, procurasse se unir. Com todo esse potencial reunido, podemos fazer muita coisa boa em benefício do povo. Afinal, tem espírito de sobra por aí, precisando de auxílio. Retomei curioso. E o tal show ao qual você se refere? Bem, não sei se já falaram para você sobre as várias dimensões da vida. Ainda não. Mas posso perceber que há muita diversidade de situações do lado de cá. Pois é, explicou o velho guerreiro. O show ao qual me referi é em tudo semelhante ao que eu realizava na Terra quando encarnado, só que aqui
Reuni diversos artistas e uma multidão de espíritos com um objetivo bem definido. Fazemos apresentações nas chamadas regiões inferiores ou no umbral, como os espíritos costumam denominar tais regiões. Lá se encontram multidões de seres que vêm da Terra através dos portais da morte e que não sabem que já morreram. Outros, conscientes de seu estado de desencarnados, ainda não encontraram forças para vencer o magnetismo da vida material e a poderosa atração que ela exerce. Uau, cara! Você fala feito aqueles espíritos que encontrei lá no santuário do Frei Luís. Desculpe, roqueiro, mas é o vocabulário que aprendi do lado de cá. O tempo faz a gente se modificar e você verá. Mas ainda com relação ao show, vários artistas, espíritos de artistas, se apresentam em determinada região do astral inferior e através de sua música tocam no coração e na intimidade daqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual. Quando a arte, a poesia, a música e outros talentos são utilizados com o objetivo de tocar os corações mais materializados, essas almas sofridas modificam a sintonia íntima. Em momentos como esses, durante e após as apresentações artísticas, uma legião de espíritos do bem passa a encontrar naqueles que compõem a multidão desnorteada o clima íntimo propício para que sejam auxiliados. Perguntei, e o que acontece a partir de então? A arte eleva a alma. Com a sensibilidade aflorada, a multidão torna-se mais acessível ao socorro dos espíritos chamados samaritanos. Milhares de desencarnados são retirados das regiões inferiores durante nosso espetáculo. Perguntei novamente, e aqueles que porventura não gostam da música ou de qualquer modalidade artística que vocês apresentam? Como é possível tocar na intimidade dessas almas? Bem, é claro que não podemos modificar a todos. Fazemos nossa parte. Aqueles que têm afinidade com a vida noturna, a boemia, naturalmente, poderão ser mais acessíveis, mais sensíveis às apresentações de Noel Rosa, Ari Barroso ou Ataúfo Alves. Outros espíritos mais afins com religiões e temas afro-brasileiros talvez encontrem sintonia e motivação ao ouvirem quem? Clara Nunes cantar. Outros ainda poderão se deixar sensibilizar pela interpretação inconfundível de Elis Regina, e por aí vai. Então esperam de mim algo semelhante a isso? E por que não? Com a sua irreverência, com o seu rock, quem sabe você não possa ajudar os espíritos que desencarnaram vítimas das drogas ou os envolvidos com o sexo desgovernado. Há ainda aqueles que simplesmente são almas rebeldes, por natureza, como você. Afinal, meu caro, você não ignora que tem um carisma e um magnetismo intenso, não é? É. Quando vivo ou encarnado, eu fazia a multidão de jovens ir ao delírio. Sim. Por aqui você poderá utilizar sua arte também. E a sua música, para acordar a multidão de espíritos rebeldes, dependentes químicos, sexólatras. Repare que a vida aproveita os nossos talentos para auxiliar aqueles que se encontram em situação semelhante a nós. Contive a tempo os pensamentos efusivos. É demais.
Então é isso que esperam de mim? Sorrindo e logo a seguir abraçando-me, o velho guerreiro me conduziu a outras regiões do chamado astral. Eu já me senti um pouco melhor do que há instantes atrás. Diante da minha disposição íntima, o velho amigo usou a expressão que lhe caracterizou a figura tão conhecida. Terezinha! Cazuza, então, depois de ter se encontrado com Carlos Drummond de Andrade, no plano espiritual, logicamente, que estudamos no capítulo 4, agora no capítulo 5 ele se encontra com o velho guerreiro, Chacrinha. O mesmo que esteve aqui na sua última experiência no plano físico e que ficou nacionalmente conhecido como o velho guerreiro Chacrinha, Abelardo Barbosa. Cazuza leva um susto. Meu Deus, você aqui, por que não? Né? A natureza não dá saltos, então o artista no plano físico vai despertar com o mesmo talento, mesma inclinação, mesma tendência. Logicamente que o espírito de Abelardo Barbosa, durante um tempo, precisou de uma adaptação, de um processo. Mas depois disso, desse acontecimento, dessa adaptação, ele começou a levar o mesmo show que ele tinha no plano físico a regiões umbralinas. Chacrinha no plano físico tinha o show do Chacrinha. E aos finais de semana, o show dele ia de cidade em cidade, fazendo show com os artistas que se apresentavam no programa de TV. Isso durante muitos anos aconteceu. Ele convidava os artistas, bom, aí tinha lá um esquema de acordos entre eles, não vem ao caso, e os shows aconteciam por todo o Brasil. Durante muitos anos isso aconteceu. Ele desencarna e ele continua a levar esse show, só que agora em regiões umbralinas. E ele começa a nos trazer nome de artistas já desencarnados que participam desse show. Existe uma sequência coerente da vida. Não existem rupturas. Ah, porque eu nasci aqui no planeta Terra, na próxima encarnação eu vou nascer em Vênus. Não. É uma sequência que respeita o processo de evolução do planeta e nosso também, inseridos no planeta. Eu não vou evoluir de uma hora para outra, eu não vou mudar de uma hora para outra, eu não vou deixar para trás certas coisas de uma hora para outra. É um processo todo. É isso que o livro está nos mostrando. Que o Cazuza, ele não mudou de uma hora para outra. Ele foi aos poucos entendendo os equívocos nos quais ele mergulhou. Dentro de uma introspecção íntima, de uma reforma íntima. Isso é reforma íntima. Em meio às reflexões vinham as lembranças. Aquele período de turbulência, de festas, de drogas, badalações, passou. Quando passa isso, a calmaria chega e aí a reflexão começa a visitar. Ele começa a sentir vergonha, tristeza, desencanto, por ter tido tantas atitudes, de novo, exageradas. Apanhava-me a meditar sobre minhas atitudes. Considerava cada uma delas seriamente, cada atitude sua e minha. Se não for bem pautada, no plano espiritual nós vamos visitá-las. É o que ele está fazendo aqui. Considerava seriamente, seriedade na vida,
Nós, seres humanos, levamos nossas vidas na flauta, na brincadeira, fugindo às responsabilidades, nos entregando aos desvios, aos desvarios. E chega um momento em que o tribunal se aproxima. Que tribunal? De juiz? Sentença? Não. Tribunal da consciência. Esse é o tribunal que está dentro de cada um. Deus não julga, é a consciência que vai nos apontando o dedo. Aponta o dedo para nós mesmos. O que era coisa nova para mim. É lógico, ele passou décadas enlouquecido, fazendo tudo o que queria, de repente, não tem mais nada, um mundo novo, uma situação nova, e aí começa os questionamentos. Precisava de ar. E de repente ele sai a caminhar. O plano espiritual não é o paraíso, é perigoso. Por isso que habitantes de regiões como o umbral nebuloso, que é lá o mais próximo das colônias, eles não ficam caminhando por outras regiões umbralinas, porque existe o perigo. Mas ele, desconhecendo essa situação ainda, né, sai caminhando e chega na Rocinha, favela Rocinha. E ele tem um olhar no qual ele enxerga o plano físico, ele vê lá um grupo descendo, dando risada. Aquilo chega nele de uma maneira mais nítida, mais fiel, porque no plano espiritual tudo é mais nítido, mais refinado. Os sentimentos são mais agudos. A dor é mais forte. O sentimento é outro. O plano físico, com o corpo físico, os nossos sentimentos, nossas reações são diferentes. São amortizadas pela materialidade. No plano espiritual, a sutileza faz parte. E aí ele vai sentindo isso, a visão dele é outra, ele começa a não se sentir ali confortável. Vê vultos passando, aí ele diz, né, pegajosos, nojentos. A intensidade é maior em tudo, no olhar, no ouvir, no falar, no pensar, no sentir. E ele começa a se perder, igual aos capítulos anteriores. Quando ele vai mergulhando dentro dele, é o que acontece quando a gente fica triste. Quando a gente mergulha na tristeza, nós temos um ambiente ao nosso redor. Eu estou aqui. Ao meu redor tem um ambiente, fluidicamente, que eu não enxergo. Como aqui nós estamos pautando, pelo estudo, pela reflexão elevada, o meu ambiente aqui está elevado. Eu não tenho obsessor, eu não tenho aqui vampiro, não tenho nada. Eu estou aqui protegido por mentores. Talvez um grupo de espíritos acompanhando os nossos estudos. Legal. Só que se eu saio daqui, vou para qualquer lugar, uma praça, uma rua, um ambiente novo, e lá eu começo a mergulhar em tristeza, em raiva, em rancor, em inveja. O meu ambiente que me circunda, ele começa a ficar obscuro, nebuloso, trevoso, e entidades começam a sintonizar com o que eu estou emitindo. E é o que ele estava fazendo. Ele começa a emitir sensações, emoções. E tudo começa a ficar nebuloso. E ele escuta uma voz. Voz de quem? A voz diz: volte. Você ainda não está preparado para sair por conta própria. Retorne, volte ao mar. Volte ao mar. De quem é essa voz? É do mentor dele, que está dizendo: volte ao mar. Você não está preparado. Ele não está abandonado.
Ele está sendo acompanhado, ele não percebe, ele não sabe, mas ele é acompanhado. Ele mentaliza então uma outra região do Rio de Janeiro e automaticamente, força do pensamento, ele diz aqui, fui arrastado. É a maneira como ele entende, que ele é arrastado. Não é arrastado, ele é levado mentalmente, por desejo dele mesmo, até o Leblon. E lá ele vai permanecer um período até que ele começa a fazer uma nova reflexão e percebe que ele tem pulmão, que ele está respirando. Ele está respirando. O coração está batendo. Isso tudo é novo para ele. E aí ele pensa, olha a queda como se dá. Aí as minhas partes íntimas, será que funcionam? Já ligando aquele vício ao sexo que ele teve. Imediatamente aparece o chakrinha e diz, pare por aí, rapaz. Escutei essa voz. E ele se vira. Aí ele dá de cara com a imagem do chakrinha. E aí eles travam o diálogo. E as informações são muito interessantes. Fazem parte do show que acontece no Umbral. Ari Barroso, Elis Regina, Clara Nunes, Ataúfo Alves, são artistas de épocas recuadas. E ele é convidado. Com a sua força, com o seu magnetismo, com o seu rock. Eles levam esses shows para as regiões umbralinas. Muitos espíritos habitam essas regiões. E não querem ser resgatados, estão magnetizados pelo materialismo, endurecidos em seus desejos, nas viciações, etc. Através da música, da arte, pode haver ali uma sensibilização desses espíritos empedernidos. Porque a música, ela tem um poder, a arte tem um poder de sensibilizar, de tocar o coração, de abrir ali fendas nessas rochas, como um martelo mesmo, uma marreta, sutil, mas abre. E toda vez que aconteciam esses shows, equipes de resgate se preparavam. Durante o show iam acolhendo. Porque uma pessoa se sente sozinha e abandonada. Ela escuta uma música que toca o coração, ela se sensibiliza. A gente sabe disso. Existem bandas, músicas que fazem partes de nossas vidas. Eu tenho uma música que quando eu escuto me lembra tal coisa, eu fico muito feliz. Músicas que lembram pessoas que já desencarnaram, momentos ímpares, vitórias, derrotas. E aí, isso tudo vai fazendo com que esses resgates possam acontecer de maneira sutil, suave, sem que o livre-arbítrio seja confiscado. É a espiritualidade superior trabalhando para ajudar aqueles que estão ainda em situações mais difíceis. Essa é a proposta, esse é o convite aí, que ele faça parte desse show. E não é só esse show que acontece aqui. Esse tipo de evento acontece em todo o planeta. E os talentos, logicamente que eles são aproveitados pela espiritualidade superior desde que o espírito deseje trabalhar. É o que está acontecendo aqui com ele. Lhe foi feita uma proposta. Deseja trabalhar? Ele ainda não decidiu. Agora ele já sabe o que é. Na sequência vamos saber se ele aceita ou não fazer parte daquele show
e dar continuidade à sua vida de artista. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.